Os benefícios que nós brasileiros temos no Brasil e a gente não dá valor. Gente, a parte trabalhista aqui em Portugal é muito, mas muito diferente. Aqui você não pode, você precisa de autorização, tá? O brasileiro tá tão acostumado com essa questão que quando chega aqui em Portugal já caça os benefícios, e é muito diferente isso, né, Bruno? Você já começa o ano com menos 2 dias de férias. Pra ela, porque na cabeça dela, o público aqui, ela não iria pagar nada. E não é assim que funciona. É muito comum do nada tu olhar assim a tua conta. Que dinheiro é esse? E ele disponibilizou um cheque especial na tua conta. Não. E em Portugal é de 462,28 euros por mês. Fala galera, nós aí de novo. Ih, filho, mais um videozinho no canal, né, amor? Mais um vídeo, gente. Mais um vídeo, pessoal. O vídeo de hoje, vocês puderam ver aí, o Brasil é uma mãe? É ou não é uma mãe? Filho, nós vamos falar, eu e a Adriana vamos falar, os benefícios que nós brasileiros temos no Brasil e a gente não dá valor. Não dá valor. A gente só passa a dar valor quando a gente sai do Brasil. A gente vai trocar uma ideia com vocês. É um bate-papo bem interessante, um bate-papo descontraído. Não é uma crítica, é apenas uma informação. Isso aí são alguns itenzinhos que ao longo do período que a gente está aqui em Portugal, são coisas que a gente vem refletindo, né? Porque acontece algo aqui que a gente pensa assim, caramba, lembra no Brasil como é que era? Verdade. E a gente foi pontuando. Verdade. Isso a gente vem pontuando há muito tempo. Verdade. Até que a gente reuniu uma boa quantidade para poder fazer o vídeo aí. E aí para vocês também verem, né? Se vocês lembram de outras coisas, né? Durante o vídeo vocês vão saber aí. Justamente. Então, para quem tá chegando agora no canal, para quem caiu de paraquedas, não conhece o canal Bora com Tudo Portugal, o principal ou importante é o quê? Se inscrever, gente. Bora se inscrever, curtir, comentar e principalmente, gente, compartilhar para que esse vídeo chegue em mais pessoas, né? Isso aí. Então fica no vídeo, o videozinho vai ser muito top, ó. Não vai embora não, hein? Fica no vídeo, hein? Vamos lá, pessoal. O primeiro benefício que nós brasileiros não damos valor é um benefício muito, muito bom, o abono de faltas no trabalho. Como assim abono de faltas? Explica pra eles, Adriana, que é isso? Que abono é esse? Gente, a parte trabalhista aqui em Portugal é muito, mas muito diferente. No Brasil, tudo fica a favor do trabalhador. Isso aí. Aqui já é bem diferente, gente. O abono de faltas, por exemplo, vamos dizer que o Bruno tenha faltado por algum motivo, ele não foi, tá? Não foi trabalhar. Ele precisa preencher uma justificativa lá, né? Porque são 2 ou 3 faltas sem justificativa que pode ser mandado. São 3, né? Se você não justificar 3 faltas, você pode ser mandado embora por justa causa. Isso não é nada legal, né? Você perde várias coisas. Então você precisa justificar. No trabalho dele tem uma ficha que ele preenche dizendo por que ele não foi trabalhar naquele dia. Isso. Mas ele faltou. Ele não vai receber, tá? Não vai receber. Um outro ponto em questão de abono de faltas é a questão do atestado. Aqui é muito comum em Portugal você ver pessoas doentes, bem doentes, indo trabalhar. Com dor, doente. Mesmo assim indo trabalhar, porque aqui a questão do atestado é muito diferente do Brasil. No Brasil a gente deu um belo do espirro ou acordou sem vontade de trabalhar, convenhamos que muitos já fizemos isso. A gente vai lá, pega um atestado aí de às vezes 7 dias, às vezes de 10 dias e a gente fica em casa e recebe normalmente. Aqui não, até 3 dias de atestado, vocês não vão receber, tá? Vocês podem estar doentes, ir no médico, pegar o atestado, vocês não vão receber nem 1 centavo. A partir do 5º dia, se você realmente precisar estender, né, algum problema mais grave, ficar mais tempo, você recebe, mas não recebe 100% do salário, tá? Você recebe
um percentual. Eu acho que depende de algumas questões. Por exemplo, eu trabalhei num alojamento fazendo substituição de baixa. Era uma senhora, eu estava substituindo ela, que ela estava com diabetes, então ela estava tendo várias complicações de diabetes, ela já estava afastada aí há mais de 1 ano. E no caso dela, ela recebia 60% do salário. Era uma senhora, gente. E muitas das vezes, enquanto eu estava lá trabalhando, ela aparecia de muleta, mancando, e as outras funcionárias que eram amigas dela falavam: o que você tá fazendo aqui, fulana? Ela: não, eu já tô boa pra trabalhar. A mulher mancando, gente, com a perna toda enfaixada. Mas por quê? Porque ela precisava de dinheiro. 60% não estava pagando as contas dela, então ela não ficava bem. E isso é uma coisa no Brasil que é realmente muito diferente. Se a gente chegar a 15 dias de atestado no Brasil, você já entra pelo INSS. Eu, por exemplo, já entrei pelo INSS mais de uma vez. E às vezes que eu entrei, eu ganhava mais do que o meu salário. Foi igual o seu, né, também. Fiquei 3 meses fora. Por que isso? Pelo menos na nossa época, né, de trabalho, a contagem do INSS era feito uma soma de todos os nossos ganhos. Eles dividiam, parece. E como eu ganhava bem em outros trabalhos, quando ele juntou e dividiu aquilo ali, o meu salário era mais alto. Então, pra mim, era um benefício maravilhoso estar em casa sem trabalhar e ganhando mais. Aqui esquece, tá, gente? Esquece que isso aqui não acontece, né, Bruno? Pessoal, é uma coisa que chega a incomodar. É verdade. Incomoda, porque imagina nós que temos mais de 40 anos de idade, a gente tem uma vida no Brasil, né? Já trabalhamos em várias empresas, né? E com diversas, como é que eu vou dizer? Adriana, por exemplo, foi uma coisa grave, né? O meu também foi grave. E a gente recebeu, como a Adriana falou, recebemos tudo. Aqui em Portugal, já trabalhei em 3 lugares diferentes. Nos 3 que eu precisei faltar, ou até mesmo chegar tarde, você é descontado. Então, a questão trabalhista aqui em Portugal, comparada com a do Brasil, gente, Brasil é uma mamãezona mesmo. Nem se compara. Nem se compara. E a gente no Brasil, quando a gente realmente está verdadeiramente doente, precisa de muitos dias, a gente tem uma paz para se recuperar. Aqui você fica totalmente apreensivo, querendo se recuperar o quanto antes para você poder voltar a trabalhar. Trabalhei numa loja onde a menina ela se afastou por depressão, ansiedade, foi alguma coisa assim. Parece que depressão e ansiedade você recebe 100%, tá? Sim. Mas é algo que é muito monitorado aqui. Até visita em casa ela recebia, tá? Pra poder fazer análise pra ver se realmente ela tava em casa, pra ver se... É uma coisa muito rígida, tá, gente? Não é só dizer que tá com depressão e ansiedade, não. E muitas das vezes a minha chefe, que era da loja, né, ficava lá, ligava pra lá pra poder saber se ela já estava ok pra voltar. Justamente. Então, assim, gente, é muito diferente. O seguro-desemprego. O seguro-desemprego aqui em Portugal também não é igual ao seguro-desemprego no Brasil. É verdade. Lá no trabalho eu tenho vários casos de amigos, né, portugueses, brasileiros, africanos, que já ficaram desempregados. Aqui em Portugal, se você ficar desempregado, eles não aceitam que você relaxe, você fique em casa relaxado, recebendo aquele seguro-desemprego. Eles vão te acompanhar de mês a mês, né? Eu não sei como funciona. Se você já passou por isso que a gente está comentando, comenta, explica. Caso a gente de repente esqueceu de algo ou até mesmo falou um pouco a mais, completa a gente, pode corrigir a gente, ajuda a gente, claro. Porque isso vai agregar a quem está lendo os comentários e a quem está vendo o vídeo. Então, só para concluir, não é igual no Brasil que você pode ficar em casa aqueles meses recebendo lá tranquilo. Aqui não, aqui eles vão te acompanhar para saber se você está em busca de emprego. Por exemplo, se eles identificarem que você ficou o primeiro mês, o segundo mês relaxado sem buscar emprego, você corre risco de perder o seu auxílio. O negócio aqui é muito diferente, nem se compara ao Brasil nessa questão trabalhista. Sem contar o valor, que é bem baixo, que a gente recebe aqui de seguro-desemprego, tá? Justamente. É muito, muito baixo. Justamente. Tanto que, geralmente, as pessoas não ficam relaxadas, não. Elas realmente buscam outro emprego, porque é um valor que não tem como se manter. Se a pessoa realmente ter que se sustentar sozinha, não estiver contando com outras pessoas, de repente um marido, um filho que trabalhe, tem que voltar a trabalhar mesmo. Dá ruim mesmo. Dá ruim. Ó, esse foi só o primeiro. Já se prepara, foi só o primeiro. Filho. Vamos lá, pessoal. Segundo benefício que o brasileiro não dá valor é facilidade de empreender.
né? Empreender, a gente pode falar no empreendedorismo aquele de quem vai abrir uma loja, né? De quem vai abrir um comércio, ou até mesmo de quem vai abrir um microempreendedor, vamos dizer assim, né? Uma pequena empresa e vai vender o seu cachorro-quente numa barraquinha, né? Ele vai, de repente, colocar ali alguma coisa, até mesmo numa praia, vai colocar lá o seu cooler, né? Com gelo, vai colocar aqui no ombro e vai sair vendendo aqui. Estamos próximos do verão, então você consegue no Brasil fazer dinheiro, né? De uma forma justa, né? Uma forma que todos poderiam ganhar o seu dinheiro de uma forma mais tranquila. Mas aqui em Portugal, filho, esquece. Você não vai ter essa facilidade de empreender, não é, amor? É muito complicado. Aqui é mais complicado. Para quem sabe, eu e o Bruno tivemos uma loja por 12 anos no Brasil. E era num pequeno shopping, né, da Penha. Era um shopping pequeno, né? Era aqueles shoppings grandes, como por exemplo um Barra Shopping, né? Lembra uma galeria. Lembra muito aqueles comercial, né? Shopping comercial, né? Sim, E lá eu ouvia... Esse Brasil é uma mãe, eu já tinha ouvido lá uma das pessoas que a gente conhecia lá, que tinham, lojista, que tinham lá, ela sempre falava, nossa, aqui ó, Brasil é uma mãe, né? Porque isso, e ela tava dando lá, comentando sobre isso. E é claro que a gente tá falando, é claro que se você for colocar um empreendimento num grande shopping, quanto maior, mais difícil e mais regras tem. Mas no Brasil a gente tem facilidade de abrir lojinhas, seja nesses pequenos shoppings, né? Sem muita burocracia, né? Só com um MEI você pega, você não tem que ter aquele contador, você pode resolver tudo sozinho. Justamente. Né? Você, como o Bruno falou também, que pode a gente poder ir pra praia, poder vender, poder em casa. Quem é aí que nunca fez um bolo de pote, um doce, sacolé, uma comida, sacolé, tudo para vender dentro de casa. Aqui você não pode, você precisa de autorização, tá? Se você não pode, imagina, eu tô trabalhando em casa e eu falo assim, Bruno, vou fazer agora aquele linguine negro lá, para poder vender. Não, gente, eu preciso de autorização. Aqui você consegue empreender, mas tem muitas regras. A burocracia muita burocracia. Coisa que, querendo ou não, lá no Brasil é mais facilitado. Pelo menos no Rio de Janeiro, tá, gente? Sim. Quando a gente dá a nossa opinião aqui sobre os assuntos, a gente foca muito no Rio. Claro. Porque a gente nunca morou em outros estados, tá? Então, se é diferente em outros estados do Brasil, que a gente sabe que o Brasil é muito grande, ajuda a gente a comentar aí se também é assim. Se não explica como é que é, né, Bruno? Sim, claro. E se você vive em Portugal e já empreende aqui em Portugal, também coloca a sua informação, coloca aí seu comentário, como foi para você empreender, como está sendo, ou se você pretende, se você é brasileiro, pretende, já caiu em algum desses pontos que nós estamos falando, porque vai deixar o vídeo mais rico de informação. Verdade. Porque não só a gente, como todos os outros inscritos, acabam aprendendo. Porque realmente, empreender em Portugal, né, por 3 anos de experiências que nós estamos aqui, a gente sempre viu, sempre percebeu que foi, né, que é muito complicado. Bem mais complicado do que no Brasil, né, amor? Sem contar com os impostos, tá? Não que no Brasil não tem imposto, é claro que tem. Mas aqui o IVA... Sim. É caro, gente. Tem gente que desiste de empreender porque são valores realmente muito, muito altos, tá? Então, assim, o Brasil, né, nesse sentido aí de empreender também, como no primeiro tópico, é uma mãe aí para os empreendedores, os pequenos empreendedores, claro. Né? Você citou da contabilista. A contabilista aqui é como se fosse o contador, tá? Você consegue abrir, nós tivemos loja durante 12 anos e tivemos alguns anos a gente não tinha contador. Quando a gente começou a vender muito, até aquela questão de declaração de imposto de renda, a gente precisou de um contador. Mas no Brasil você pode ficar sem contador, se você souber trabalhar com isso, você fica sem contador, né? Aqui não, aqui você precisa ter um contabilista. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Você tem que pagar mensalmente um contabilista. Então isso aí já pesa, já é mais uma graninha no seu orçamento. É isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos ao terceiro benefício. E aí, o que vocês estão achando? O terceiro benefício não podia faltar os programas sociais e os auxílios que nós brasileiros temos, né?
Nós, eu e a Adriana, né, nunca tivemos, nunca precisamos, né, amor? Não, nunca precisamos. Tanto que o brasileiro tá tão acostumado com essa questão que quando chega aqui em Portugal já caça os benefícios, mas não é tão simples conseguir benefícios aqui em Portugal, né? A gente separou alguns exemplos porque, como a gente nunca teve nenhum desses benefícios, a gente não sabe exatamente como funciona na prática. A gente viu, lendo, pesquisando, né? Então vou botar alguns exemplos porque tem muitos programas sociais e muitos auxílios no Brasil. Mas os principais é o Bolsa Família, o Vale Gás, Minha Casa e Minha Vida, né? O auxílio emergencial. Tem muitos benefícios lá. Que, querendo ou não, você acaba tendo uma facilidade para poder conseguir os benefícios no Brasil. Aqui em Portugal também tem programas sociais, também tem auxílios, mas as regras são mais rígidas, né? Os valores são bem menores do que no Brasil e também demora a aprovação. Então, o que a gente percebe, né? A gente percebe que muitos brasileiros, quando chegam aqui, quando sentem essa realidade, porque muitos vêm, estão acostumados a receber muitos benefícios no Brasil, e eles vêm em busca desses benefícios aqui. Tem, mas demora a aprovação, é muita regra, então eles ficam com dificuldade de conseguir. Muitos conseguem, mas os valores são menores também. Você já recebeu auxílio aí no Brasil? Participou de programas sociais? Comenta aí como é que funciona, né, Bruno? Melhor pra gente poder também interagir aí. Sim. Nós temos alguns, alguns canais que a gente acompanha no YouTube que falam, né, inclusive comentam sobre essas questões dos auxílios aqui em Portugal. E como a Adriana falou, a gente ainda não precisou de nenhum auxílio daqui de Portugal. Mas se você vive em Portugal, já tem algum tipo de auxílio ou precisou, comenta, troca essa ideia com a gente, porque a gente sabe que pode ser um peso para você, como a Adriana falou, às vezes as pessoas... Por exemplo, tem muita mãe solteira que precisa desse auxílio, no Brasil principalmente, e imagina, você vem para Portugal, né? A gente sabe que tem muitas famílias que vêm para Portugal, chega aqui e separa, vamos dizer, verdade. Né? Vem o casal, vem a mulher, o marido e separa. Então aqui em Portugal também tem auxílios para essas mães solteiras, também tem. Eu e a Adriana não sabemos bem como funciona, mas o que a gente sabe é que não é todo mundo que consegue, tá? É verdade. Não é todo mundo que consegue. Eu tenho amigos, né, amigas portuguesas aqui que trabalham na fábrica lá comigo, que já comentaram como funciona. Tem uns que ganham um pouco mais, outros ganham um pouco menos, e tem toda uma regra. Mais burocrático. A burocracia é muito grande e eles meio que ficam, como a gente falou no tópico anterior, eles ficam em cima para saber como estão as coisas, né? Parece que se você casar de novo você perde, se você... Tem toda umas questões, mas o nosso alerta, né, a nossa questão daqui do Brasil, mamãe, é por isso, que no Brasil como é que eu vou dizer? Não é que seja mais fácil, né? É menos burocracia. Sim, e no Brasil, até quem consegue esse Bolsa Família, que é o mais conhecido, muitas das vezes nem precisa. Vai lá solicitar e consegue o Bolsa Família. Nem precisa, justamente. Muitas das vezes nem precisa, gente. Justamente. Então, a facilidade que a gente diz é nesse sentido. Você faz o pedido, vai lá e consegue. É isso. Aqui em Portugal, eles vão correr atrás. Ah, você tá pegando bolsa? Essa bolsa tá indo pra quê? Ah, vou comprar o videogame do meu filho no Dia das Crianças. Eles ficam ligados. É basicamente isso que a gente tá querendo dizer. É isso aí. É isso. Vamos lá, pessoal. Trouxemos mais um aqui que nada mais é do que os feriados. Como é que funcionam os feriados, Adriana? Explica pra eles aí. Então, a mamãezona do Brasil, né, tá acostumada ao quê? As empresas costumam a fazer aquela emendar, né? Sai emendando tudo. Se um feriado é na quinta, né, e um outro, por exemplo, é na segunda. Então você trabalha até quarta, fica quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, né, só volta no outro. Então é normal emendar feriado, faz parte no Brasil. Aqui em alguns feriados eles emendam, não são todos. Mas quando eles emendam, eles chamam aqui de ponte, tá? Vamos dizer que tenha um feriado como semana que vem, que é o dia do trabalho, né? Dia do trabalho vai cair na quinta-feira. Provavelmente no Brasil vocês vão ficar em casa quinta, sexta, sábado e domingo. Por exemplo, a fábrica onde o Bruno trabalha vai abrir normalmente no dia 2. Ele fica em casa na quinta, não vai haver uma ponte, ele trabalha no dia 2. Isso aí. Tá? Mas tem feriados que a fábrica que ele trabalha
emenda. Boa, é isso. Tá? E quando emenda, aquele dia que emendou, não é como no Brasil. No Brasil, emendou, você ganha. Aqui não, emendou é ruim, porque ele não ganha. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Se semana que vem, por exemplo, a empresa dele fosse fechar, o dia 2 teria que ser tirado o dia de férias dele. É isso. Isso. A ponte é o quê? Quando eles querem emendar aqui em Portugal, eles tiram um dia de férias do funcionário e põem. Eu trabalhei na clínica e era exatamente assim. As meninas, eu ouvia muito elas falando que eu trabalhava com recibo verde e tinha dias que eu não ia trabalhar porque eles emendavam, né? Eles faziam isso. E aí, eu conversando com a menina a portuguesa que trabalhava comigo, falei, que legal, né? Vocês vão ficar vários dias em casa. Eu com recibo verde não vou receber, né? Sim. É recibo, você não vai receber, e aí ele tá tirando um dia de férias que eu nem queria tirar. Ela falou, eu queria tirar em outra época, mas eu falei, mas você não pode escolher? Ela, não. Não tem desenrolo. Não tem desenrolo. Se a empresa vai fechar e ele precisa de um dia, ele tira de cada funcionário, ele tira 1 ou 2, dependendo da ponte, de férias. E é muito diferente isso, né, Bruno? Você já começa o ano com menos 2 dias de férias, porque eles pegam o Natal e o Ano Novo, já são menos 2, que ele junta. Normalmente ele bate naqueles 2 dias ali e você perde mesmo. É o 24 e 31, né? Isso. 24 você pega os 2 dias e você joga 2 dias de férias ali, não tem pra onde correr. Nós estamos falando, pessoal, no geral, né? A gente sabe que quem trabalha, por exemplo, em supermercado, quem trabalha em lugares que estão sempre funcionando, hospital, acaba não pegando isso, percebe? Então a gente está falando de uma fábrica, às vezes de um restaurante ou outro, de uma empresa como a Adriana trabalhou, né? Que trabalhava com limpezas. Então, basicamente é isso. Então, mais uma vez, vou pedir para vocês comentarem. Comenta aí. O que vocês acham? É uma vantagem? É uma desvantagem? Vocês acham que isso vale a pena? Porque novamente toca na questão do trabalho, né? Que a gente tocou lá num dos tópicos. O trabalho é uma diferença que o brasileiro, que está muito acostumado, eu digo pessoas que já têm mais de 30, 40 anos de idade, já trabalharam bastante tempo no Brasil. Você chega aqui, pega isso, você já tem que vir preparado. Não é normal, não é fácil você se habituar, você acostumar, né, amor? Lá no Brasil a gente amava. Sim. Aqui a gente já não curte tanto, Nem todos. A não ser que, tipo, esse feriado ok, eu queria passear mesmo, tudo bem. Mas se você estiver juntando pra uma férias que você quer pegar em tempo maior, aí aqui já... Não, é pra gente, por exemplo, pra gente hoje, pra eu e a Adriana, hoje, isso pra gente não faz tanto confusão, porque a gente acaba estando sempre junto nas folgas. Mas imaginou aquele casal que gosta de repente estar numa folga junto, aproveitar as férias junto? É menos um dia de férias que eles vão estar junto, porque, por exemplo, vamos dizer que a Adriana trabalhasse e eu não, eu ia ficar em casa na mesma, percebe? Então confunde a cabeça de muitos brasileiros. Então troca essa ideia com a gente. O que você acha desse tópico? Pessoal, seguindo aqui o nosso vídeo, não podia faltar as universidades 100% gratuitas, né? Que nós brasileiros temos, não é isso, irmão? Quando a gente fala assim, não tem escola pública, universidade pública em Portugal, não? Claro que tem. Só que aqui é pago, eles chamam de propinas, né? Você tem uma propina que você paga anualmente, né? A gente tá com algumas informações sobre universidade porque as nossas filhas estão fazendo algumas buscas e estão tendo algumas informações. Inclusive, ela me passou essa informação, né? Passaram para ela, porque na cabeça dela, o público aqui, ela não iria pagar nada. E não é assim que funciona. Já no Brasil, aqui você faz prova para entrar, mas no Brasil são universidades bem difíceis de entrar, que são faculdades públicas, são difíceis, não é qualquer pessoa que entra, porque elas são mesmo 100% públicas, você não paga nada, tá? Aqui você faz uma prova também, mas é uma prova normal. É uma prova normal, né? E você tem sim o pagamento da propina. Você aí que é português, né? Ou você brasileiro que faz faculdade aqui, se puder colocar nos comentários aí pra gente como é que funciona, porque as propinas, gente, depende de cada universidade, tá? Não é um valor fixo, tá? Então uma faculdade vai ter uma propina anual, a outra vai ter um outro valor anual e assim vai. Fugindo um pouquinho da universidade, eu até comentei com o Bruno, eu falei, acho que Bruno, eu vou comentar sobre isso também no vídeo. A gente tem também as escolas públicas. No Brasil elas são 100%
públicas mesmo, né? Inclusive a alimentação. Você coloca seu filho lá na escola, ele almoça na escola, né? Isso. Eu lembro que quando eu já estudei em escola pública, na minha época, eu ficava o dia todo, então eu tinha a parte da manhã, tinha o almoço, tinha mais de uma refeição. E minha mãe não pagava nada por isso. Aqui em Portugal, as escolas públicas, eles têm, parece que é chamado escalão. E escalão é um valor que você paga, não é muito alto, tá, Sim, gente? sim. Não é alto. Mas existe um pagamento que é feito pro seu filho comer na escola. Então essa é uma diferença aí do Brasil, que você, quando vir pra cá, tem que ter ciência. Se você tá acostumado a seu filho a estudar e comer tudo gratuitamente no Brasil, sim, aqui não funciona assim. Se você está acostumada a estar numa faculdade pública sem pagar nada, se prepare, porque aqui você vai pagar uma propina anual. Boa, é isso, pessoal. O vídeo, na verdade, ele não é sobre questão de quem é melhor, de quem é pior. São diferenças. São diferenças. A ideia, né, que a gente trouxe de um vídeo de curiosidade é isso. A gente fez questão de trazer essas informações para vocês, porque a gente chega aqui e a gente identifica. Não tem como a Adriana falou, há 2 anos atrás, quando a gente ainda não estava com essa questão, né, de pesquisar sobre questão de universidade, né, junto com as nossas filhas, a gente não fazia ideia. Como de 1 ano para cá a gente começou a ler, estudar, procurar saber, que isso alertou pra gente. Então a gente já está aqui trazendo de antemão todas essas diferenças, né, numa questão de informação pra você, não de comparação, de forma alguma, né, amor? E a gente, como a gente tem um canal, o que eu e o Bruno, a gente é muito falante, gente. Então, primeiro tem as informações dos seguidores inscritos pra mim lá no Instagram. Isso. E pro Bruno nos comentários do YouTube. Isso aí. E as informações que a gente tem com os amigos portugueses que a gente fez aqui. Isso aí. Então a gente sempre fica tirando dúvida, a gente sempre fica perguntando. A gente pergunta muito, Então no Brasil a gente já sabia disso aqui. Isso. Em Portugal a gente foi pegando informação de um, a gente ouvia coisa de outro. Então aí a gente vai pegando tudo que a gente vai aprendendo aqui e monta um vídeo. Que a gente acha bem legal esse tipo de vídeo, né? Foi como o Bruno falou, né? Um é melhor do que o outro. Ah, mas a pública no Brasil é ruim, aqui é melhor. Não, a questão não é quem é melhor, é a diferença de um e de outro, que é bem curioso, né? É isso aí, fala com a gente, deixa no comentário aí, deixa no comentário. Vamos lá, pessoal, tá quase chegando no final do vídeo, hein? Trouxemos aqui a questão do acesso a crédito com maior facilidade, né, amor? É isso aí, gente. Isso também o Brasil é uma mãe. Olha, a gente tá falando, os exemplos que a gente vai dar aqui, não é pra quem tá com o nome todo... Não é isso não, hein, gente? É pra quem tá com nome normal, né? Tem uma vida aí de relacionamento com um banco normal, né? Então, é muito comum no Brasil um banco mandar um cartão de crédito pra sua casa. É muito comum, do nada, tu olhar assim a tua conta, que dinheiro é esse? E ele disponibilizou um cheque especial na tua conta. Então, é muito comum esse tipo de coisa no Brasil, né? Não estamos falando de quem tem o nome sujo, de quem, né? Nossa, o meu pai já mandou... Os jovens, nossas filhas recebiam cartão, a gente mandava de volta. O cartão, tem até aquele mesmo cartão. A gente passa na frente de lojas. Cartão, você quer fazer o cartão da CA, Riachuelo? Na hora. Riachuelo, Renner, cartão. Crédito na hora. Na hora, você sai dali com o cartão, já sai com as sacolinhas. Então, assim, a facilidade é muito maior no Brasil. Aqui, para você conseguir um cartão de crédito, um limite na conta, eu nem falo. Todo tipo de crédito que você tem aqui, gente, é muito difícil. É muito, muito difícil. Não é fácil, não. Né? Então, assim, para você que tem essa facilidade de crédito no Brasil, também dê valor. Porque o Brasil também é uma mãe em relação a isso. E é claro que a gente sabe que é por isso também que tem tanta gente endividada por conta dessa facilidade no Brasil. Porque vai liberando conta, a gente faz o cheque especial de salário, começa a usar, né? E vira uma bola de neve, acaba estourando cartão de crédito. A gente acaba tendo a mania de comprar uma coisa de R$30, parcela em 3 vezes. Então, essa facilidade eu acho que faz o brasileiro perder um pouco a linha e acabar, não todos, é claro, mas uma boa parte acaba se endividando. Né? Aqui a gente não vê as pessoas endividadas com isso porque não é comum. Justamente. Não é comum comprar com cartão de crédito, não é comum ter um dinheiro no cheque especial. O financiamento, o português, né?
como todo povo, né, europeu, não costuma financiar, né, pagar em parcela. Ele vai financiar uma casa. Percebe? Ele não vai financiar um carro. Até carro você não vê português financiando. Eles não gostam de financiar carros. Ah, mas o carro é muito novo. Não importa. Eles preferem comprar o carro e devagarinho trocando até ter um carro mais novo. Eu converso muito, né? Como a Adriana falou, a gente fala muito, a gente gosta muito de conversar. E no meu trabalho eu converso muito, não só nesse como nos trabalhos anteriores. Eu pergunto, procuro saber. Para vocês terem ideia, tem amigos meus portugueses mais novos do que eu, com 20 e tal anos, que ainda não tem cartão de crédito. Não, o banco não aprovou, por diversos motivos, não aprovou. Eu tô aqui há 3 anos, eu consegui um cartão de crédito. Nem eu acreditei. Mas quando eu pergunto pra mim... Foi 2022, né? Eu consegui, foi recebeu o início de 2023. Aí, sim, eu fui aprovado em 2022, logo em 2023 eu consegui. Nem eu entendi isso. Mas não é... E eles perguntam... Não é normal. Como é que você conseguiu isso? Nem eu sei. O limite não é alto, mas ajuda. Ajuda porque tem horas ou outras que você precisa, né? Mas onde a gente queria chegar é isso, né? Dê valor ao seu pequeno ou grande crédito que você tem no Brasil. Não se desfaça. Você pode continuar precisando, porque aqui, né, não é comum. Tem lojas, por exemplo, a Vorten, né, que é uma rede de eletrônicos, eletrodomésticos, você montar a sua casa. Pode se comparar o quê? Uma Casa Bahia no Brasil? Sim, é uma grande dessa. Casa Bahia tem até crediário. Não precisa nem de cartão. A Vorten, ela, como é que eu vou dizer? Ela tem o cartão de crédito dela, mas não é fácil. Você não só tem que ter residência, como eles vão pedir algumas coisas, não é fácil. Não é fácil, não. A Auchan também tem cartão de crédito. Então, quer dizer, você tem, mas por incrível que pareça, com a quantidade de brasileiros, com a quantidade de imigrantes, né? Tem muito imigrante também da África, amigos meus, né? Que chegaram aqui tem 4, 5 anos e estão correndo atrás para fazer, porque é comum isso lá, mas aqui não é comum. Pessoal. Não é comum. Vamos lá, pessoal, chegamos ao último benefício, né? O último benefício não podemos esquecer. Aposentadoria. Esse vai dar o que falar. Explica aí, amor. Aposentadoria. Olha, você aí ouvindo a gente falar que o Brasil é uma mãe nesse sentido, vai falar, cara, o Bruno e a Adriana não são normais, não. Olha, gente, quando a gente explicar como é aqui em Portugal, você vai falar, o Brasil é uma mãe, sim. No Brasil, para se aposentar, qualquer tipo de aposentadoria, você recebe, no mínimo, o salário mínimo. Nossa. Não é permitido receber menos que o salário mínimo, correto? Boa. Ok. Aqui em Portugal, vou ler pra vocês. Segura. Vou ler pra você. Tá sentado? Senta que lá vem a história. O valor máximo, né? Mínimo não. Em Portugal é de 462,28 euros por mês. Esse valor corresponde ao benefício por velhice e é destinado para quem tem no mínimo 31 anos ou mais de contribuições. Sim. É isso aí. Por isso que você vê tantas pessoas que você vê com muita idade mesmo, 70 anos, 70 e poucos anos, trabalhando. Principalmente mulheres trabalhando na limpeza. Ontem eu tava no salão ontem, e aí eu voltei aqui por dentro, a pé, esqueci de te falar isso, amor. Voltei aqui por dentro. E aí tem um corredor que tem vários prédios, né? E aqui é muito comum ter pessoas limpando, né? Tipo, como se fosse síndico, paga, e por semana vem uma pessoa ficar limpando. Gente, olha, aquilo ali me deixou tão mal, porque eu sei o quanto que é pesado a limpeza aqui. Eu trabalhei muito, pra quem tá chegando agora, desde o início eu trabalhei demais com limpeza aqui em Portugal. E inclusive eu sempre falo que eu tive pessoas que trabalhavam comigo que tinham aí 68 anos. Então é assustador. Não que no Brasil não tenha, tá, gente? Não que no Brasil não tenha. Sim. Mas questão de comparação. Então aí quando eu passei do lado, gente, juro por Deus, aquela senhora, ela devia ter perto dos seus 80 anos. Ela era muito. De um lado tinha uma menina bem jovem, deve ter uns 22, 23 anos, que ela tava limpando, eram da mesma empresa, tava com a mesma farda, e eu passei do lado dessa senhora. Ela era muito senhorinha. Já viu quando você olha e tu fala, nossa, uma senhorinha, e carregando balde, ela se abaixando, eu fiquei pensando, nossa. Como deve ser difícil. Uma senhora que era pra estar aposentada, mas como é que faz pra viver com 462 euros? Não faz, né, gente? Não dá. No Brasil, a gente tá dizendo, não é todo mundo que recebe salário mínimo, tá? Não é.
A gente tem vários exemplos de pessoas que recebem mais do que o salário mínimo, né? A gente tem os militares, tem muito militar que vive hoje em Portugal, inclusive, que são conhecidos nossos, que vivem com o rendimento do Brasil e vivem sem trabalhar aqui em Portugal, só com rendimento Qual é o nome do visto? É o D7. D7. É o visto. Vem com visto D7. Isso. Então ele usa os rendimentos dele do Brasil pra viver aqui, gente. Você tem noção disso? 6, tal que deve estar o euro hoje. Olha isso. Olha isso. Olha quanto que a pessoa ganha para poder sobreviver com o salário do Brasil. Exatamente. Então você tem muitas pessoas que têm valores bem altos de aposentadoria. Inclusive, a gente recebe muitas mensagens de pessoas estão em diversas áreas. Sim. Fala, Adriana, hoje o valor que eu ganho aqui de aposentadoria é 12 mil reais. Convertendo, você acha que dá pra viver aí e tal? Isso aí. Dá pra tirar o visto D7? 12 mil reais. 12 mil. E eu trabalhei, eu e o Bruno, na verdade eu ficava mais de frente com a questão de serviços, né? A gente tinha uma loja que vendia videogames e também atendia pessoas daquela região ali. Sim. E ali da Penha, né? O bairro da Penha no Rio de Janeiro é um bairro humilde, podemos dizer assim, né? Sim. Tem muitas comunidades ali na região e a gente atendia muitos aposentados, né? A gente fazia os serviços para eles. Às vezes eles queriam tirar o contra-cheque deles, às vezes eles queriam fazer alguma coisa e eu tinha acesso, eles confiavam na gente. Justamente. Graças a Deus a gente sempre teve isso, das pessoas confiarem muito na gente, né, amor? Verdade. Eles davam a senha, eles davam tudo, gente. E eu ia lá, entrava no portal deles. Tinham pessoas que quando saía, eu olhava assim pro Bruno, olha quanto que essa pessoa ganha. Doideira. Tenente da Polícia Militar com aposentadoria de 34 mil reais. Pessoas que você olhava, você não dava nada. Pessoas assim que ficavam batendo papo super humilde. Senhoras de idade. Pessoas humildes. Lembra? Tinha até a menina que era minha xará. Ela era bem nova, devia ter 40 anos. Lembro. Super humilde, de bermudinha, chinelinho. Ela, Adriana, tira aí pra mim o contra-cheque. Eu falei, tiro. 9 mil reais. 9 mil. Então a mãe que a gente diz nesse sentido. Nesse sentido. Esse último tópico, esse último benefício, vamos dizer assim, ele serve até de alerta para você brasileiro que já vive aqui ou brasileiro que está vindo para cá. Então, se organize, se planeje, porque para você viver com uma aposentadoria que hoje Portugal dá ao seu povo, né, a população, é praticamente impossível, pessoal. É muito complicado. Você precisa ter uma outra renda. Não dá para você ficar com uma aposentadoria dessa. O que acontece, que até lá no trabalho a gente brinca, vamos dizer, daqui a 10 anos, 15 anos, se tiver algum tipo de melhora, a pessoa quiser pegar essa aposentadoria que seja daqui a um tempo de 500, 600, 700 euros, viver no Brasil. E ela vai pegar aquilo ali, vai converter porque ela tem direito. Nós brasileiros, nós podemos ter a aposentadoria do Brasil e a aposentadoria aqui em Portugal. O advogado ele consegue fazer isso para você por tempo de trabalho, proporcional a esse valor. E isso quem fala comigo são os meus amigos portugueses lá do trabalho. Então é a única forma de você conseguir utilizar esse benefício, vamos dizer assim, né? Inclusive com o acordo do Brasil e de Portugal, você que ainda é jovem, mas já trabalhou 2, 3, 10 anos, mas está longe ainda de se aposentar e está vindo aqui para Portugal, o tempo contribuído está no Brasil, você pode utilizar para continuar fazendo a contagem aqui. Isso. Entendeu? Vamos dizer que você queira, olha, eu vou morar mesmo de vez em Portugal e eu vou trabalhar lá e eu vou contribuir todos os anos para me aposentar. Então, se você já contribuiu 5, 10 anos, esse período entra na sua contagem aqui de Portugal. Boa. Então, você pode procurar um advogado aí para poder te orientar melhor, né? Isso aí. Mas é muito diferente. A gente sabe, né, gente, que tem muita gente sofrendo com a aposentadoria de salário mínimo. Mas se você botar também aqui o valor que é ganho aqui... Também é cruel. É cruel também, né? Não chega nem a 500 euros. É terrível. É basicamente metade, né, de um salário, né? Basicamente. Imagina aí você no Brasil ganhando metade de um salário mínimo. Se com um salário mínimo é ruim, difícil. Imagina com metade dele. Mesma coisa Portugal. Se é difícil aqui com um salário mínimo, quem dirá com metade dele, que é o que eles acabam vivendo. Mas a grande maioria, gente, tá aí trabalhando na luta, mesmo após a aposentadoria, né? Justamente. Isso também funciona parecido, a gente não tem alguns números, mas funciona também parecido com as pensões. Também é parecido. No Brasil a pensão funciona de uma forma, aqui a pensão também funciona de uma outra forma totalmente diferente.
Mais uma vez, vou pedir para você que está aqui acompanhando a gente, que ficou até o final do vídeo acompanhando, trocando uma ideia aqui com essas curiosidades, com essas diferenças. Comenta aí, fala um pouco da sua experiência. Fala pra gente de todas, se não me engano foram 7. Eu acho que foram 7, acho que sim. Foram 7 diferenças, né, entre Brasil e Portugal. Qual delas você se espantou mais? Você já conhecia, né? Já conheciam todas essas? Troca essa ideia com a gente, né, amor? E se tiver mais alguma que você ache, nossa, no Brasil também tem isso e isso. Comenta aí que a gente também quer saber. Justamente. O vídeo, novamente, vou finalizar o vídeo dizendo que não é um vídeo de qualidade, onde é melhor, onde é pior. Não. É um vídeo comparativo para que a gente fique como alguns curioso também, né? Uma curiosidade e até mesmo, como eu falei, esse último agora, um alerta. Né? Para quem não sei se tem muito desse tipo de vídeo aqui no YouTube, a gente fez questão, eu e a Adriana, de trazer isso para vocês. Não é? Isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, gratidão total, principalmente você que ficou até o final do vídeo assistindo a gente. Até o próximo vídeo e ó, bora com tudo!